Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ver a alma após a morte. São as questões de 149 até 153A. Eu vou dar uma pincelada, depois vocês vão até o Livro dos Espíritos, leiam com atenção, meditem sobre as perguntas que são muito interessantes, elas não são tão simples e nem tão destituídas de objetivo como parecem. Kardec tem uma linha de raciocínio fantástica. E a resposta dos espíritos, algumas vezes a gente nota uma certa até ironia, porque eles são extremamente simples e diretos, eles respondem, né? Tipo assim, olha, você não está entendendo, mas não é que Kardec não estava entendendo, ele estava direcionando para uma linha de raciocínio que ele iria desenvolver. A questão de número 159. Em que se torna a alma no instante da morte? O que é alma no conceito espírita? É o espírito ligado a um corpo de carne. Nós, encarnados, somos alma. Quando nós desencarnamos, perdemos o corpo, né, de carne, e o que nós nos tornamos? Os espíritos respondem muito simplesmente: volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos, que a vida é deixado momentaneamente. Então é interessante que, segundo a visão espírita, a encarnação, essa vida nossa que nós achamos absoluta, é um breve instante entre o nascimento e a nossa morte. O verdadeiro mundo é o mundo espiritual, quando nós não estamos ligados a um corpo de carne. A questão de número 150, Kardec pergunta: após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Por que ele está perguntando isso? Porque existia uma teoria muito em voga na época, que era o que nós éramos uma gota d'água e com a morte nós retornaríamos ao oceano, ou seja, nós somos uma criação de Deus e após a morte nós retornaríamos ao Criador. Mas isso seria, nós dizemos que a gente simplesmente perde a nossa individualidade, a gente começa a fazer parte de um todo. A resposta dos espíritos, categórica: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Tipo assim, ó, se não for mantiver sua individualidade, o que vira isso? A 150A, Kardec ampliou a pergunta: como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Por que ele pergunta isso? Porque para nós tudo é referente à matéria. Muita gente diz de maneira equivocada: o meu espírito. Não, eu sou espírito. Na verdade, eu sou alma porque eu estou encarnada, pelo menos por enquanto. Eu digo meu corpo. Então, a gente tende a ter uma referência equivocada. Eu, individualização da inteligência, momentaneamente estou usando um corpo material, portanto, eu sou chamada de alma e eu, alma, possuo um corpo. Não sou eu que tenho um espírito ou uma alma, não, é o ponto de vista, né? E aqui fala assim, olha, se tudo que a gente pensa, né, a gente acha que a referência nossa é o corpo, né, como que permanece, como é que eu vou ter a minha individualidade se eu não tenho mais corpo? A resposta dos espíritos: ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito.
Lembrando, eu, espírito encarnado, portanto alma, possuo um envoltório semimaterial que reveste, né? Me reveste e é uma interface entre mim e o meu corpo físico. Então, quando eu morro, quando o meu corpo morre, eu abandono essa veste de carne, mas permaneço com esse envoltório semimaterial, que é o perispírito. A questão número 152, Kardec pergunta: que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Como é que eu sei que eu permaneço sendo eu? A resposta dos espíritos: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis, pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. Então, essa comunicação, ela é a prova viva de que a alma mantém a sua individualidade depois da morte. Nós não deixamos de ser quem nós somos. É por isso que nós temos que ter muito cuidado ao participarmos de reunião mediúnica, porque tem pessoas que simplesmente dizem: ah, o irmão falou isso, o irmão falou aquilo, consulta mais o irmão do que o Google. E acontece que um espírito desencarnado, ele não recebeu o aval da suprema sabedoria, simplesmente porque ele desencarnou. Ele é sujeito a enganos, a equívocos, assim como nós. Quando eu morrer, eu não vou de repente descobrir o sentido do universo e me tornar um espírito puro. Não, eu vou continuar sendo eu, Liliane, os meus defeitos, minhas qualidades, e vou continuar minha jornada de aprendizado na dimensão espiritual. É só isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Se vocês estiverem assistindo pelo YouTube, aproveitem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Quando for postado um novo vídeo, vocês vão ser avisados. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e até a próxima.